Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos mais uma análise a uma equipa da Primeira Liga referente ao jogo de ontem à noite frente o Vitória e o Benfica. Foi um jogo com grande intensidade, com grande agressividade e foi um jogo onde as duas equipas claramente jogaram para vencer. O Benfica, que é a equipa que eu vou analisar neste vídeo, ia jogar num campo, num estádio muito complicado. É um estádio que, com a euforia dos adeptos do Vitória, dificulta sempre e muito as equipas que vão lá jogar. E o Benfica, como uma equipa candidata ao título, claramente que não queria fazer diminuir a pontuação com o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto. Então o objetivo do Benfica era claramente ganhar num terreno muito, mas muito difícil. Portanto, o Rui Vitória ontem à noite colocou o seguinte 11: Ederson na baliza, lado direito Nelson Semedo, lado esquerdo André Almeida, dupla de centrais com Luizão e Lindelof. Depois, à frente da defesa, tivemos Feiza no pivô defensivo e depois, à frente de Feiza, uma linha média com Sálvio mais à direita, Pizzi no corredor central, Servi à esquerda e na frente Mitroglou e Jonas. Como vocês podem ver, Gonçalo Guedes fica de fora em detrimento de Jonas, a experiência de Jonas, uma dupla que funcionou muito bem na época passada. Jonas e Mitroglou renderam mais de 60 golos para a equipa de Rui Vitória, e depois a insistência de Rui Vitória na dupla de centrais com Luizão e Lindelof, que na minha opinião, eu já dei a minha opinião, acho que Jardel e Luizão estão, Jardel e Lisandro estão uns furos acima desta dupla no momento de Luizão e Lindelof. De resto, a equipa foi a mesma, aquela equipa que já nos habituou no 11 do Sport Lisboa e Benfica, e como vocês sabem, vou começar por falar nos comportamentos e princípios de jogo no que diz respeito ao modelo de jogo de Rui Vitória. O que não alterou os seus comportamentos, os comportamentos são os mesmos, mas o que difere é a qualidade individual do jogador em relação, por exemplo, a Jonas e a Gonçalo Guedes. E aqui neste vídeo vou-vos tentar explicar um pouco, através também de imagens, como serve de prova para ver que Jonas tem uma posição muito diferente e uma qualidade individual diferente de Gonçalo Guedes. Não quer dizer que seja melhor, quer dizer que é diferente e que ajuda e muito o Benfica na construção da segunda fase para a terceira, que é a fase da finalização. Começando já na primeira fase de construção do Benfica, o Benfica faz sempre uma linha de 3. Quando o adversário pressiona um pouco as suas linhas, sobe as suas linhas para pressionar a primeira fase do Benfica. E o Benfica, com uma linha de 3, o que é que acontece? Acontece que nesta imagem Feiza desce, coloca-se entre os centrais do Benfica. Reparem que Luizão está mesmo no corredor direito e então dão uma largura ao terreno, fazendo com que os laterais se projetem, Nelson Semedo e André Almeida. De reparar que Pizzi é um jogador muito importante na ligação da primeira fase de construção para a segunda fase, em que Pizzi é muito inteligente e vai ocupar zonas do terreno que depois vai conseguir receber a bola. Então nesta imagem Pizzi coloca-se entre a linha defensiva, a linha média do Vitória e a linha mais ofensiva do Vitória. E reparem que João Pedro tem aquela indicação que quando o Pizzi desce, João tem que o acompanhar. E então esta foi a primeira fase que o Benfica construía, e depois a bola, quando chegava à segunda fase, quando chegava à zona do meio campo, tanto do lado direito como do lado esquerdo, havia aquela dinâmica já conhecida em que
Uma vez era Nelson Semedo que dava a abertura ao corredor do Benfica, e depois Sálvio, muito bem, jogava sempre por dentro. Para quê? Para dar a profundidade ao lateral do Benfica, Nelson Semedo, e Sálvio muito bem a procurar zonas interiores. Reparem que Pizzi está sempre naquela posição fulcral, porque sempre que o Benfica quer mudar de corredor, é Pizzi que faz o L de ligação. E depois reparem que Sérvi também se coloca muito dentro, fecha dentro quando a bola está no lado contrário. Para quê? Para criar superioridade aqui no meio campo do Benfica. Depois, dependendo da dinâmica e daquilo que o jogo permite e da comunicação entre Sálvio e Nelson Semedo, outras vezes era a obrigação de Sálvio abrir e dar largura ao jogo do Benfica. E reparem que é Nelson Semedo que faz um apoio mais recuado. E reparem depois nestas linhas de passe que o Benfica consegue dar ao Sálvio, em que Feiza, muito bem posicionado na retaguarda, a dar sempre uma cobertura, porque sempre, desde que o Benfica perca a bola, Feiza está ali para dar a sua cobertura, e também quando o Benfica tem bola para dar uma linha de passe. E depois Pizzi, muito oportuno ali no corredor central. Ou seja, o Benfica cria sempre 2, 3, 4 linhas de passe para desbloquear o jogo do corredor direito. Do outro lado era exatamente a mesma situação. Era André Almeida que por vezes dava a largura ao corredor, permitindo que Sérvi também procurasse muito o jogo interior. E mais uma vez vocês podem ver que Pizzi, mais uma vez fulcral no seu posicionamento, mais cerebral, mais central, sempre a dar uma linha de passe. E a dinâmica do Benfica também exatamente igual ao lado direito, na comunicação entre Sérvi e André Almeida. Por vezes o Benfica tinha a necessidade, e Sérvi, de abrir o seu jogo, de abrir no seu corredor esquerdo para dar largura ao ataque do Benfica. E vejam que Sérvi, estando muito bem aberto, André Almeida está sempre por perto para dar uma linha de passe e um apoio, e era assim que depois o jogo do Benfica, na sua segunda fase, ou seja, quando a bola entrava nas linhas do meio campo, era assim que o Benfica depois conseguia desenvolver o seu jogo. E aqui é muito importante depois analisar as duas pedras principais do jogo do Benfica. A chave do Benfica que cria o desequilíbrio está certamente no corredor central, com Pizzi e Jonas. E a dinâmica do Benfica passa muito por 2 toques, e é a bola é que tem que correr e não o jogador. E então o Benfica também tem, através de Jonas e Pizzi, uma qualidade individual muito acima da média para o nosso campeonato português, e é através da inteligência de Jonas e Pizzi no seu posicionamento que depois vão criar as rotinas perfeitas para a organização ofensiva do Benfica. Reparem muito bem nesta imagem em que Pizzi está no corredor central, está completamente sozinho, não tem marcação. E o que é que acontece? Acontece que Jonas, ao descer no terreno, João Pedro, o pivô defensivo, cria aí uma referência de marcação na sua zona e ao homem, a Jonas. E Jonas é muito inteligente porque arrasta com ele sempre um jogador do Vitória. E acontece que a bola estando no lado direito, há uma situação de 2-2 em que há a envolvência de Sálvio e Nelson Semedo. E depois o Benfica, se quiser mudar o corredor, vocês vejam que Jonas vai para a posição do pivô defensivo do Vitória. Pizzi está completamente sozinho, e depois Sérvi a dar largura ao jogo do Benfica, e era aí que o Benfica criava alguns desequilíbrios. E depois tenho aqui outra imagem que dá a perceber também o posicionamento de Jonas. E aqui vou puxar um bocado a fita atrás para vocês repararem a diferença entre Gonçalo Guedes e Jonas, em que Gonçalo Guedes, quando vem atrás de receber a bola,
é um jogador muito explosivo, é um jogador que recebe a bola e só vê a baliza, queima muitas linhas e explode na sua aceleração e velocidade. Jonas é um pouco diferente, Jonas é cerebral, desce também as suas linhas, vem buscar o jogo mais atrasado, mas depois não acelera. É um jogador muito mais cerebral que procura o passe curto e a desmarcação. Nesta imagem, Jonas consegue descer do seu corredor, consegue recepcionar a bola, é Jonas que tem a bola e aqui João Pedro já chega tarde e vê-se numa situação de 2-1. E aqui é muito difícil uma equipa que defronta o Benfica conseguir anular esta mobilidade da equipa do Benfica do meio campo para a frente. Reparem que mais uma vez há uma situação de 2-2 no corredor direito e no corredor central João Pedro vai levar, entre aspas, com Jonas e Pizzi, em que o Benfica cria aqui a superioridade numérica. Reparem que depois o Benfica já está na sua organização ofensiva, já está dentro do meio campo do Vitória e reparem que Mitroglou está no meio dos dois centrais e depois Servi está numa posição de 1-1 com Bruno Gaspar. E esta é a grande diferença entre o Benfica e as restantes equipas. O Benfica está bem, o Benfica joga bem, o Benfica tem uma qualidade individual muito acima da média através dos seus jogadores e também tem no plantel soluções no banco que dão grandes garantias a esta equipa. E depois o Benfica sem bola também é uma equipa muito organizada. É uma equipa que vai pressionar muito em cima a equipa adversária. O Benfica não deixava o Vitória elaborar a sua primeira fase de construção e depois organizava-se, quando fazia a pressão e não conseguia ganhar a bola, organizava-se num 4-4-2, como vocês podem ver nesta imagem, em que há uma linha defensiva, Nelson Semedo, Luizão, Lindelof e André Almeida, faz uma linha média com Sálvio, Samaris, Pizzi e Servi, e depois dois jogadores na frente, Mitroglou e Jonas. E reparem que a linha defensiva do Benfica está muito adiantada. O que é que acontece? Acontece que vai diminuir o espaço entre a linha defensiva e a linha média. Ou seja, o Benfica, além de subir a sua linha defensiva muito no terreno, depois vai fazer com que não dê grandes espaços entre linhas para os jogadores do Vitória conseguirem recepcionar a bola. E vejam que na linha defensiva do Benfica, com 4 defesas, vocês veem 4 jogadores do Vitória a pedir a bola nas costas. E o Benfica, como é muito organizado na linha de fora de jogo, consegue sempre tirar partido dessa situação. Quando o Vitória tenta jogar um futebol entre linhas, o Benfica, através da sua pressão, vai claramente abafar o seu adversário. Portanto, vocês viram certamente os comportamentos e princípios de jogo do Benfica, a diferença em ter Jonas e Gonçalo Guedes. Apesar que o Benfica ganha com o Gonçalo Guedes e consegue ganhar com o Jonas, mas o jogo torna-se muito mais cerebral e um tipo de jogo com mais experiência em campo. E depois outra situação, não se fez notar a saída de Feiza com a entrada de Samaris. E aí pode-se ver que o Benfica está estruturalmente muito bem organizado e é, nesta altura, um sério candidato a ganhar a Liga Portuguesa. Portanto, vocês já viram os comportamentos e princípios de jogo que Rui Vitória, através do seu modelo de jogo, Rui Vitória apresentou em Guimarães. E depois podemos passar agora à cronologia, que são os lances capitais que eu acho importante falar nesta análise ao Benfica no campo do Vitória. É de destacar que até ao minuto 16 não vi aqui qualquer lance a ser discutido e falado. Vi que aos 16 minutos Feiza lesiona-se e dá entrada a Samaris, e depois 2 minutos há o golo do Benfica, uma grande jogada individual de Sálvio pela direita e assistência para Jonas, que remata à baliza, a bola ainda bate na barra e faz o golo para o Benfica. Mais uma vez, Jonas, muito oportuno dentro da área, consegue fazer o primeiro golo do Benfica. Aos 20 minutos há um remate de Hernani com grande perigo, a bola sai ao lado da baliza
de Ederson. Aos 34 minutos, cruzamento para a área, a bola sobra para Sálvio, que volta a cruzar, e Mitroglou, num pontapé à meia volta, também falha aqui o segundo golo do Benfica, que foi uma grande oportunidade para o grego poder finalizar. Aos 37, cruzamento de Nelson Semedo, e Mitroglou de cabeça ganha a bola, ganha o jogo aéreo, cabeceia por cima da baliza. Aos 41 minutos há o segundo golo do Benfica, é um contra-ataque puro da equipa do Benfica. Vocês reparem, eu não posso colocar as imagens televisivas porque há os direitos de autor e o YouTube vai-me bloquear o vídeo, e então há um contra-ataque puro numa situação de 2-2 no último terço do terreno, e Mitroglou, e Jonas faz uma assistência para Mitroglou, e Mitroglou, com grande calma, com aquele remate seco, rasteiro, consegue fazer o segundo golo do Benfica. O Benfica parte para o intervalo com uma vantagem muito importante. 2-0 é uma vantagem confortável, que depois dava para a equipa de Rui Vitória respirar na segunda parte. Vão para o intervalo, e na segunda parte, logo aos 49 minutos, cruzamento de Soares, e Hurtado remata por cima da baliza, e aos 51 minutos Hernani com bola, é aquela diagonal que Hernani faz de fora para dentro. Hernani recebe bola, vem para dentro, faz um remate para uma grande defesa de Ederson. Vocês reparem que dos 45 minutos aos 51 da segunda parte, o Vitória teve mais oportunidades. E porquê? Porque o Benfica, na segunda parte, decidiu tentar controlar o jogo e controlar o resultado. O Benfica deixa um pouco as suas linhas, já não pressiona tanto a primeira fase do Vitória, e então, ao descer as suas linhas, também desce os índices de agressividade e de intensidade. O Rui Vitória quis que a sua equipa, na segunda parte, segurasse o jogo, trocasse a bola e fizesse cansar a equipa do Vitória, andando sempre à procura de roubar bola ao Benfica para iniciar a sua transição ofensiva. E aqui é um jogo muito frio, muito cauteloso, é um pragmatismo total da equipa do Benfica. O Benfica, com uma equipa muito mais adulta, faz com que, na minha opinião, o adepto também sofra um pouco, porque o adepto também está na bancada e quer que o Benfica não se encolha, mas o Benfica não é a palavra encolher, mas sim há uma mudança de alguns comportamentos na pressão ao portador da bola, nas subidas das suas linhas, e na intensidade e na agressividade. Fez-se notar que o Benfica queria era segurar o jogo e segurar o resultado. Aos 64 há um passe de cabeça de Pizzi que isola Mitroglou. Este tenta assistir, mas dá canto porque Douglas consegue fazer uma defesa. Aos 70 minutos sai Jonas e entra André Horta. Aqui é um sinal que o Benfica também queria segurar aquele meio campo. Há uma mudança de estrutura, na minha opinião, com a entrada de André Horta, o que faz com que o Benfica jogue num 4-2-3-1, porque com a entrada de André Horta obriga que Pizzi recue um pouco no terreno. E então ficávamos com Pizzi e Samaris. Na frente, André Horta funcionava como uma espécie de médio centro 10, ou seja, o Benfica, quando tinha a bola, era André Horta que fazia a ligação com o Mitroglou, e reparei que Sálvio e Sérvio andavam sempre na linha de André Horta, nunca optando pela linha de Mitroglou. E aqui é só a minha opinião pessoal, em que o Benfica jogou num 4-2-3-1. E então o Benfica era uma equipa que queria mesmo segurar aquele meio campo, queria anular as investidas do Vitória de Guimarães, e o que é certo é que conseguiu, porque à medida que o tempo foi avançando, o Benfica conseguia ficar mais confiante no jogo. Aos 73 minutos, Rafinha remata com perigo à baliza de Ederson, mais uma diagonal de fora para dentro. Aos 82 minutos, David Teixeira, na cara de Ederson, falha uma grande oportunidade de golo. Aos 82 minutos, se David Teixeira tivesse marcado aquele golo, a estrutura e o pensamento deste jogo na segunda parte poderia modificar, mas o Benfica também tem um excelente guarda-redes, que é Ederson, que mais uma vez é um guarda-redes que dá pontos à sua equipa.
Aos 86 minutos, contra-ataque do Benfica, após um canto do Vitória. Vocês podem ver que o Vitória estava completamente balanceado numa bola parada. André Horta serve Sálvio e este falha o terceiro golo para mais uma grande intervenção de Douglas. Sai Sálvio, entra Zivkovic aos 87 minutos. Zivkovic está cada vez mais a ganhar terreno na equipa do Benfica. Reparem que Rafa não entrou e Carrilho está na porta de saída do Benfica. Aos 93, cruzamento de Hernani para um remate de Xande Silva, que tinha acabado de entrar, mas sai ao lado da baliza de Ederson. Em modo de conclusão, o Benfica está muito forte, a qualidade individual dos jogadores do Benfica está realmente muito acima da média para a categoria do nosso principal escalão do futebol português, que é a Liga NOS. E depois, quando a qualidade individual está muito acima da média, o coletivo depois vai beneficiar com essa situação. Vocês reparem que o Benfica no jogo contra o Vitória, com Sálvio, Serbi, Pizzi, Jonas e Mitroglou, depois deixa jogadores no banco como Rafa, Jiménez, acho que está lesionado, mas Jiménez, Gonçalo Guedes, ou seja, há uma panóplia de jogadores que depois faz com que o Benfica, quando precisar de jogadores que estejam fora, os que entram também dão garantias e qualidade a esta equipa do Benfica, contrariamente aos dois rivais, Sporting e Futebol Clube do Porto. Da minha parte, espero que tenham gostado de mais uma análise sobre uma equipa da Primeira Liga. Desta vez foi o Benfica no reduto do Vitória. Ganhou 2-0, continuou na frente e claramente o Rui Vitória está contente com a performance dos seus jogadores ao serviço do Sport Lisboa e Benfica. Quem não é subscritor do canal, façam o favor de se inscreverem no canal Joga Simples. Estejam atentos aos próximos vídeos, porque vão sair ainda este fim de semana. O próximo vídeo é a análise ao Futebol Clube do Porto na capital do móvel, frente ao Paços de Ferreira. Muito obrigado, maltinha. Coloquem um likezinho neste vídeo, é com um like que vocês mostram o vosso apoio. Like está aí em baixo e da minha parte, muito obrigado e vemo-nos no próximo vídeo, que será certamente o Futebol Clube do Porto frente ao Paços de Ferreira.